tarde, eu sou a Dânia Poni e hoje, com muita alegria, eu vou entrevistar a Letícia Bahia, da Girl Up, que é um programa da Fundação ONU, porque o tema desse programa de hoje é ODS 5, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. Então, ninguém melhor para convidar aqui, que é minha amiga de longa data, Letu. Que delícia! Como que a gente faz para engajar meninas para que elas se sintam empoderadas? Quando a gente pensa em questões de gênero, a gente tem muito projeto, muita política pública que olha para a infância e muita política pública que olha para mulheres adultas, né? Porém, essa faixa aí, adolescência, é onde rolam os primeiros contatos com sexualidade, é onde as meninas vão descobrir se gostam de meninas ou de meninos ou dos dois, é onde as mudanças do corpo muitas vezes fazem com que aconteça o primeiro assédio, né? A faixa etária onde você tem a questão da gravidez da adolescência, que está super relacionada à evasão escolar e perpetuações de ciclos de pobreza. Então é uma fase absolutamente fundamental da gente olhar com esse recorte de gênero, né? Essa intersecção entre a questão etária e o recorte de gênero. E a gente tem, de fato, muita pouca produção que faça com que a questão de gênero seja atrativa para essas meninas, né? Eu acho que o feminismo, da forma como a gente predominantemente discute no Brasil, ele é muito dramático, muito doloroso. E a gente sabe por quê, né? Os números mostram, a gente conhece as histórias e tal. Mas não dá para você conversar com meninas de 14, 15, 18 anos, né? Falando dos estupros epidêmicos, são mais ou menos 500 mil por ano, falando de feminicídio. Não dá para você falar só sobre isso. É preciso propor soluções, é preciso colocar as ferramentas na mão delas e dizer: usa aí, vê o que você consegue produzir com isso, vê que outras coisas você consegue inventar. É preciso pegar essa energia que é tão característico dessa faixa etária e falar: e aí, né? O problema é esse, como é que a gente caminha? E quais são os desafios que essas meninas estão sujeitas, enfrentando aí em termos de contexto brasileiro, né? Uma coisa que eu vi que me chamou muito a atenção no Brasil, que o casamento infantil é algo ainda muito forte, né? Sim, eu diria que o casamento infantil marcadamente, assim, a principal questão tipicamente brasileira, né? Os números são alarmantes, nós somos o quarto em números absolutos. Não é, como muita gente costuma imaginar, uma situação restrita a norte e nordeste, muito embora a prevalência maior seja lá. Se não me falha a memória, Maranhão é o estado onde a situação é mais grave. Mas você tem, por exemplo, a Plan International, que é uma organização que trabalha questões de gênero, opera aqui no Brasil. Ela realizou um mini-doc super legal chamado Casamento Infantil. Só procurar no YouTube, vocês acham, é um curta, são 20 e poucos minutinhos. E uma das mulheres entrevistadas nesse doc faz a gente perceber quantas de nós já estivemos, né, numa situação ali próxima de uma questão de um casamento infantil, aquela coisa 16 e o cara de 25 e tal. Imagina, isso é normal, mulher mais nova, o cara mais velho. Isso. Então, assim, a gente vai percebendo o quanto isso tem a ver com padrões culturais, né? E, de fato, as consequências disso, elas são mais drásticas quando a gente tem uma intersecção com populações de baixa renda. Mas, assim, ninguém está isento. É uma questão que o Brasil precisa discutir mais, né? Então, eu apontaria essa questão e a questão da gravidez na adolescência, que não é particular de Brasil, né? É uma questão mundo, sobretudo em países em desenvolvimento. Mas, Daniel, é uma grande tragédia, né? Porque a menina que engravida, ela, via de regra, ela deixa os estudos. Então, você tem, como eu falei no começo, uma situação de perpetuação dos ciclos de pobreza. Porque se ela não tem instrução formal, ela está sujeita aí a empregos que vão pagar pior, remunerar pior. Quando não estará desempregada, ela não vai ter grana para bancar o sustento dessa criança, da forma como seria ideal. Então, enfim, bola de neve, né? Pela Entre Nós, eu tive a oportunidade de conhecer muitos territórios pelo Brasil afora aí, com alto grau de vulnerabilidade social. E da minha experiência, quando você vê por que uma menina engravidou na adolescência, é porque muitas vezes é a única oportunidade que ela teve de ser alguém, de ser mãe, né, dentro de uma comunidade, ter gerado uma vida. Então ela não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de trabalhar, ela se vê ali na única condição de, bom, então eu vou ter um filho. O que você acha que as meninas hoje
começam a ver mais de oportunidade, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma política? O que elas estão desejando, além de ser mãe? Bom, eu acho que a gente precisa pesquisar mais, fazer essa pergunta com mais método. Eu acho que a gente tem começado a ver, como a gente estava falando antes, né, essa faixa etária brilhar mais, aparecer mais nas discussões sobre gênero, ainda de forma um pouco tímida como protagonista, né, então você tem bastante até organizações, adultos debruçando sobre as adolescentes, né? Mas elas precisam nos contar, elas precisam responder. Eu não posso ser a pessoa que responde essa pergunta, né? Mas a gente sabe que, de fato, sobre a questão do casamento, isso sim está muito relacionado a uma ambição por status. Isso a gente tem pesquisa já que mostra, né? Por exemplo, uma coisa que é super frequente no relato delas é: os meus pais me prendem muito, então eu vou casar aqui com esse cara, porque aí eu vou ter a liberdade do meu almejo. Sabemos que isso não acontece, sabemos que é muito pior. E aí essa menina que casa, ela está muito mais sujeita a uma gravidez não planejada, a uma gravidez na juventude, com todas as suas consequências dramáticas. Mas e aí, o que o Girl Up tem apresentado de soluções para essas meninas se empoderarem? Como que funciona o programa? Bom, o Girl Up ele é um guarda-chuva de projetos, né, todos eles dirigidos a essas meninas e em grandíssima medida pensado por essas meninas, né? A gente tem um conselho adolescente dentro da organização, tudo que a gente faz é validado por elas, né? O planejamento estratégico de longo prazo, 5 anos, e o principal desses programas é um convite para que elas se organizem naquilo que a gente chama de clubes, seriam coletivos feministas, né? Em geral, que acontecem em escolas, mas pode ser no bairro também, onde essas meninas estiverem. E o que a gente oferece? Metodologias para que elas se organizem, né? Então, como planejar uma reunião, como planejar um evento, e assim, de forma super detalhada, o que você faz um mês antes do evento, como é que você convida um palestrante, como é que você faz o follow-up depois do evento, como é que você capta recurso, como é que você amplia a rede do Girl Up, então como é que você leva esse convite para outras comunidades, para outras escolas. Porque, de fato, elas é que são a nossa linha de frente. Elas, né? Elas no centro, elas fazendo acontecer, elas escolhendo a pauta, elas escolhendo a esfera onde isso acontece, elas escolhendo o tom da conversa. É realmente lindo, assim, eu digo muito para os meus amigos, olha, você tá muito desiludido aí com o mundo, Bolsonaro, e vem conhecer as meninas. Vamos ao que interessa, então. Como criamos esses clubes de meninas? Adorei que você falou coletivos feministas pelo Brasil afora. O que tem que fazer, meninas de 14 a 18 anos? O que vocês fazem para criar os seus clubes? A mecânica da coisa é a seguinte: as meninas entram em contato com a gente, o nosso principal canal é o Instagram, @girlupbrasil, e aí tem lá, enfim, manda um direct, dá para mandar o WhatsApp por ali também. Nós vamos conversar, nós vamos entender o que você quer, onde você tá, como é que é a tua escola, seu diretor vai te apoiar, não vai te apoiar e tal, você já falou com as suas amigas e tal. E aí essa conversa fluindo e essas meninas realmente falando, não, eu tô decidida, eu quero criar um clube, nós vamos enviar o maravilhoso, magnânimo, absoluto livro da Líder de Clube. Venha ser líder! Que, cara, é um material, assim, realmente maravilhoso. Maravilhoso. Que eu mostro para organizações com as quais eu trabalho e as pessoas dizem, mas eu preciso de um desse, porque isso vai realmente me orientar na articulação de eventos, na captação de recursos e tal. É um kit de engajamento e mobilização para você ser uma líder. Com muitos e muitos pedaços escritos poderosa pelas próprias meninas. E a partir daí começam reuniões, começam construções de projetos, elas têm ideias, batem uma bola com a gente, querem indicação de alguém que trabalhe com esse tema, a gente manda. Às vezes a gente vai nas escolas, às vezes a gente vai nas comunidades, às vezes eu viajo, né, como já fui para Goiânia, Rio, uma cidade que eu vou bastante. Cara, a gente apoia elas da forma que elas precisarem, né? Mas acho super importante dizer que os clubes são delas, tudo que tá aqui é sugestão. Então, meninas, escrevam para Letu lá via Instagram. E mulheres, vocês que estão aí ocupando o cargo de lideranças em empresas, fundações ou institutos, vamos desenhar uma estratégia para empoderar meninas e também mulheres pelo Brasil? Vamos? A gente precisa chegar na região norte, a gente precisa chegar na região nordeste. O norte é o nosso maior desafio. Vai ter Girl Up na virada sustentável do Rio, vai ter na virada política, eixo Rio-São Paulo, vamos continuar fazendo, mas vamos pro norte, vamos pro nordeste, esse é o meu chamado. Não tem como realmente a gente não ter igualdade de gênero para alcançar uma sociedade pacífica, próspera e sustentável. Vamos juntos, vem pro Girl Up.